Olhando a América Latina, você falou da Venezuela, mas como você vê o exemplo da Bolívia, por exemplo, que é muito diferente e que está dentro de uma experiência de esquerda, a imprensa brasileira, assim como silenciou demais sobre você, silencia demais sobre a Bolívia. Fala muito da Venezuela contra o governo Maduro e tal, com razão, mas também muito suspeitamente, sem nem nuançar, porque é como assim, é o demônio e tal. Mas a Bolívia é um caso diferente. Ali a assim chamada esquerda está tendo sucesso, sem contestação. Mas repare por quê. Ainda a Bolívia tem o mesmo problema estrutural da Venezuela. A Bolívia é um país que está basicamente assentado na monocultura do gás. E tem um grande comprador, o Brasil, que praticamente monopoliza essa compra, porque é muito difícil você invasar gás para exportar longe, então nós temos um gasoduto, Bolívia para cá. E o que é que faz o nosso índio? O que é que ele faz? Ele impõe ao Brasil um preço sério. E a tucanada, na época, quase pede para a gente ir à guerra. E o Lula, gênio como é, sabendo que há valores muito maiores envolvidos do que um mero trocado a mais ou a menos no preço de um BTU de gás, né? A BTU é a unidade que eles falam, enfim, no preço de um quilo, uma tonelada de gás, enfim, o Lula ajusta o preço. Diferente da Venezuela. A Venezuela, no melhor momento, para você ver como a nossa elite é complicada. No melhor momento do regime Chávez, portanto, não se trata de Chávez ou não Chávez, o Brasil teve 5 bilhões de dólares de superávit na balança comercial bilateral com a Venezuela, fazendo da Venezuela um dos 5 melhores parceiros bilaterais do Brasil. Perdendo para a China, para os Estados Unidos, e olhe lá. Botei 5 aqui para ficar sem medo de errar. 5 bilhões de dólares no ano de superávit em favor do Brasil. Por quê? Porque a Venezuela entra governo e sai governo. Eu acompanho essa tragédia lá desde o Carlos Andrés Pérez, que foi o segundo impeachment da história do direito constitucional mundial. O primeiro foi Collor, e imitando o Collor, a elite, o lado ruim da elite venezuelana, derrubou o Carlos Andrés Pérez. E a Venezuela era um país que simplesmente ditaduras e pós-ditadura, da Colômbia para baixo, em todo canto, a Venezuela era um país social-democrata, exemplar, modelar, porque, enfim, mas a Venezuela entra governo e sai governo, não trata de redesenhar o seu pacto de financiamento e está com os ovos todos numa cesta só, que é petróleo, tendo os norte-americanos como seu grande comprador. Então, se o petróleo vai bem, a Venezuela vai bem. Se o petróleo vai mal, a Venezuela quebra. Agora, por exemplo, o Maduro vai atravessar, porque o petróleo está retomando valor e ele começa a ganhar de novo as eleições. E aí vem a coisa assim, se você tomar, por exemplo, a quantidade de pessoas num lugar que o voto é voluntário, a quantidade de pessoas proporcionalmente que votou no Maduro em comparação com a quantidade de pessoas que nos Estados Unidos votou no Trump, dá mais ou menos a mesma coisa. E na Venezuela é fraude. No Trump é tudo certo, porque a democracia americana... tem um colegiado. Sim, mas eu digo o percentual de eleitores. O percentual de eleitores o que acontece na Venezuela é que há uma imensa quantidade de pessoas cansadas, machucadas, sofridas, porque acreditaram no regime, melhoraram de vida, como aconteceu no Brasil. Por que o nosso povo não está propriamente revoltado? Nosso povo está cansado, machucado, descrente. Por quê? Porque o Lula fez 40 milhões de pessoas ascenderem socialmente. Isso gerou uma economia de microempreendedores nos bairros das cidades, por aí afora, em todo canto, e de repente a candidata dele faz essa metade desse povo voltar para trás.